Seguimos avançando em nossa jornada do ano bíblico. Hoje faremos um rápido resumo de Números capítulos 12, 13 e 14. Escolhido como chefe espiritual da nação, sumo sacerdote do templo de Deus, Arão era responsável por reger as atividades no santuário. E juntamente com Miriam, viram em Zípora, mulher de Moisés, a desculpa para alimentar os seus amargos sentimentos. A liderança mosaica despertara neles a insatisfação de terem que submeter-se a seu irmão mais novo. É provável que Miriam tenha sido a parte que instigou dúvida e semeou a intriga no coração de Arão. O castigo que lhe foi aplicado deixa isso muito evidente na leitura do estudo de hoje. Além de enfrentar todos os dias os ânimos acalorados do povo, Moisés teve de lidar com a sedição de seus próprios irmãos. Instigado por Miriam, Arão poderia ter resistido às suas ruins suspeitas, mas, semelhante à sua fraqueza ao confeccionar o bezerro de ouro, permitiu ser mais uma vez influenciado. Convocados pelo Senhor para um encontro particular, os 3 irmãos foram à tenda da congregação. Primeiro, Deus separou Moisés de seus irmãos, chamando apenas Arão e Miriam para que se apresentassem diante dele. O sofrido líder fora poupado da conversa que resultou na lepra de Miriam. A respeito do protesto dos irmãos, o Senhor o ouviu. Números 12, verso 2. Nada há encoberto que o Senhor não tenha conhecimento. Antes mesmo que aquele comentário inicialmente tímido se revertesse em mais um fardo sobre Moisés e resultados desastrosos sobre os próprios envolvidos, Deus cuidou de cortar o mal pela raiz. Moisés não era somente um profeta, mas ele era amigo do Senhor. Boca a boca, face a face, conversava com Deus. Arão e Miriam sentiram suas faces empalidecerem diante do questionamento divino. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Números 12, verso 8. E diante da praga instantânea de Miriam, rogando a Moisés que intercedesse a favor dela, Arão só pôde concluir: loucamente procedemos e pecamos. Números 12, verso 11. Sutilmente o inimigo lança mão de seus agentes humanos para instigar a inveja, a intriga e a fofoca. Diálogos duvidosos, conversas influenciadoras e comentários maldosos nos dão o start na contenda entre os próprios irmãos. Eis um problema que não escolhe classe social, grau de parentesco ou idade. Basta ver 2 pessoas unidas na mesma disposição de criticar alguém que rapidamente é submetido a júri popular. Este tem sido um dos principais agravantes da queda espiritual da Igreja de Deus na atualidade. Enquanto há multidões famintas pela palavra de Deus e pelo amor de Jesus, nós, como cristãos, precisamos testemunhar mais do amor de Deus. Os filhos de Israel finalmente estavam chegando às portas da terra prometida. Todo o sofrimento passado recebeu uma dose de doce alívio ao avistarem os 12 príncipes de Israel caminhando para a missão de espiar a terra. Grande era a expectativa do povo. Como seria a terra da liberdade? Teria lugar suficiente para todos? Vede a terra. Números 13, verso 18. Foi a ordem inicial de Moisés para os 12 espias, a fim de que capturassem todas as informações possíveis. Tende ânimo, Números 13, verso 20. Foi a ordem final para que, independente do que vissem, permanecessem fiéis e confiantes no poder do Deus Todo-Poderoso. Aqueles 12 príncipes subiram e espiaram a terra. Números 13, verso 21. Eles viram a terra com dimensões a perder de vista. Montanhas verdejantes e mais campos, de cujo solo brotava as riquezas da flora local. Viram também os moradores que exibiam o vigor da saúde e a estatura semelhante à dos nossos primeiros pais. Era, sem dúvida, um lugar
de tirar o fôlego, principalmente da ótica de quem havia saído do cativeiro e peregrinado 40 anos no deserto. E carregaram um único cacho de uva sobre os ombros de 2 príncipes, e retornaram então com seus corações em polvorosa, descartando por completo a possibilidade de Israel conquistar aquele lugar. 2 príncipes, no entanto, Calebe e Oséias, a quem Moisés chamou Josué, números 13, verso 16, tendo as manifestações de Deus e todo o seu cuidado constante para com Israel bem fixos na mente, estavam dispostos a enfrentar e contra-argumentar o pessimismo de seus companheiros. Ao cabo de 40 dias, números 13, verso 25, eles retornaram ao acampamento. 10 espias iniciaram o seu discurso, a princípio com inegável indícios da realidade de que verdadeiramente era a terra que manava leite e mel. Números 13, verso 27. Isso eles não podiam negar. Contudo, a continuação de suas notícias começa a mudar a afeição dos filhos de Israel. Em questão de segundos, eles passaram da alegria para o medo. Percebendo o resultado do noticiário daqueles príncipes, Calebe fez calar o povo. Números 13, verso 30. A todo o pleno dos pulmões ele gritou o brado da vitória. Eia! Subamos e possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Diante de 10 relatos negativos e 2 relatos positivos, Moisés estava diante da maior sedição que haveria em Israel, superando até mesmo a idolatria no Monte Sinai. Aquela geração selaria o seu destino final como errantes pelo deserto. Um dia Deus enviou a este mundo o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Jesus nasceu, cresceu, viveu e morreu para que eu e você fôssemos libertos do cativeiro do pecado, para que em muito, mas muito em breve mesmo, no futuro bem presente, possamos passar do deserto desta vida para o gozo das mansões celestiais que Ele mesmo prometeu que foi preparar para cada um de nós. Israel estava prestes a provar o antegozo da eternidade. Estava às vésperas de entrar no lugar que poderia chamar de lá, mas escolheu dar ouvidos às palavras de depreciação e dúvida acerca das promessas divinas. Toda uma geração cairia no deserto sem avançar um passo sequer na direção a Canaã. A incredulidade tomou conta de todo o acampamento. Decididos a retornar ao Egito sob as ordens de um novo capitão, os filhos de Israel lançaram mão de pedras com o objetivo de apedrejar Moisés, Arão e os 2 príncipes, Josué e Calebe. O Senhor, no entanto, se manifestou em defesa de seus servos e para declarar o veredicto contra a nação que o afrontou. De Moisés, Deus suscitaria um povo maior e mais forte. Números 14, verso 12. Concedendo à sua descendência a herança que Israel havia rejeitado. A reação do provado líder, porém, manifestou a misericórdia e o amor do Deus Todo-Poderoso. Intercedendo pelo povo, rogou a Deus que perdoasse aquele povo mais uma vez. O perdão não erradica a justiça divina. A respeito daquele grande pecado, o Senhor disse: eu lhe perdoei, Números 14, verso 20, mas não poderei permitir que fossem ocultas as consequências da iniquidade. Os que desprezam o assim diz o Senhor, para seguir palavras humanas, não entrariam na terra prometida. No entanto, Calebe e Josué entrariam na terra que espiaram e sua descendência a possuiria, visto que neles houve um espírito de perseverarem em seguir ao Senhor. Números 14, verso 24. E ao povo foi dada a ordem de mudar de rumo e caminhar para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Números 14, verso 25. Ou seja, ao invés de avançar, Israel deveria agora regressar. Iniciava ali a jornada de 40 anos que deixaria para trás uma nação rebelde
e suscitaria uma geração de maioria juvenil que tomaria posse da promessa. Mas aos vossos filhos farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Números 14, verso 31. Uma grande confusão se instalou em Israel ao contemplarem a morte dos 10 espias, que inflamaram a terra. Números 14, verso 37. Percebendo a gravidade da situação e a seriedade das palavras divinas ditas por Moisés, levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Ei-nos aqui, e subamos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Números 14, verso 40. E este despertamento atrasado, contudo, veio a perturbadora resposta: Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vocês, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Números 14, verso 42. Mais uma vez Israel não deu ouvidos ao profeta de Deus, e com que angústia de alma padeceu Moisés ao ver a teimosia de um povo retornando ferido e derrotado. Com que agonia viveu Moisés o restante de sua peregrinação, sabendo que todo aquele povo, fora Calebe e Josué, seriam consumidos no deserto e ali sepultados. Não pense ninguém que o Senhor poupará alguma iniquidade em seu juízo final. Ele está separando a escória do ouro e o joio do trigo. Despertemos para o tempo sobremodo oportuno que está diante de cada um de nós. Precisamos estar atentos e com ouvidos bem sensíveis para ouvirmos aquilo que Deus deseja nos comunicar por intermédio de sua palavra, as Escrituras Sagradas. Eu espero em Deus que você tenha uma semana de muitas realizações.